Então, pessoal, hoje em dia o que eu vejo muito é a igreja contender com a opinião do mundo. Olha, nós não devemos perder tempo com essas questões. Vamos analisar o que é a vida do cristão. Diz a Bíblia que todos que receberam Jesus receberam poder para serem feitos filhos de Deus. Tá? Não significa que nós somos exclusividade, significa que todas as pessoas desse mundo que quiserem receber Jesus Cristo, eles também têm a possibilidade de se tornarem filhos de Deus. Então, essa coisa de diferenciar o cristão do não cristão já começa errado nesse princípio, porque é uma porta aberta a todas as pessoas. É lógico que quem recebe a Cristo em seu coração tem uma proteção espiritual diferenciada. Sim, mas não significa que Deus abandona as outras pessoas. Então, quando nós temos divergências com pessoas, por exemplo, Xuxa, Felipe Neto, com essas pessoas os comediantes que dão suas opiniões, nós nem deveríamos estar nessa briga, tá? Nós deveríamos nos abster dessas discussões. Por quê? Porque primeiro que nós recebemos dons, capacidades diferenciadas. O Espírito Santo intercede por nós, o Espírito Santo está sobre a nossa vida, ele nos ajuda nas nossas fraquezas, ou seja, nós não podemos colocar para o mundo que nós somos perfeitos, porque é o Espírito Santo que é o nosso ajudador, ele que está ajudando nas nossas fraquezas. O que nós podemos propor é: eu sou fraco, mas Deus me torna forte por meio do Espírito Santo. Essa mensagem de que sou especial, de que sou melhor do que as das pessoas, é uma mensagem de orgulho do coração enganoso humano. Em todos os momentos, nós somos fracos, nós somos falhos e carente dessa, dessa situação, da atuação do Espírito Santo. E não é porque fazemos alguma coisa pela obra que temos direitos especiais também não. Porque diz a Bíblia, quando vocês tiverem feito tudo, todas as coisas, vocês devem dizer: só fizemos o que foi nos pedido, tá? Então, não podemos, nós não podemos, agora o que acontece com a igreja é a mesma coisa que sempre aconteceu na história das religiões. Esses dias postaram um vídeo mostrando como a igreja maltratou, né, e isso é verdade, queimou pessoas, fez maldade com pessoas, mas eu falo para vocês, qualquer religião na posição da igreja poderia ter feito o mesmo ou até pior. Porque no século XXI nós tivemos pessoas envolvidas em outras religiões que estupraram pessoas, que ficaram anos e anos escondidos, né, protegidos, no século XXI, tá? Não estamos falando daquela época da ignorância, onde poucos tinham a Bíblia, poucos tinham o direito de ler a Bíblia, as pessoas comuns não tinham isso. Nós estamos falando do século XXI. Então, baseado nessas questões atuais, nós percebemos que qualquer pessoa na questão da Igreja Católica poderia ter feito o mesmo, ou pior. Eu não sei se dava para fazer pior, né? Mas, então, gente, não é é a religiosidade, a mal aplicação da palavra de Deus. E uma coisa que nós precisamos entender é o seguinte: nós temos que ser fiéis a um comportamento nos mostrado pela Bíblia. Por exemplo, antigamente, João dizia assim, que ele, quando ele mandava cartas, ele mandava cartas e dizia para as pessoas, não, as pessoas da igreja, não recebessem missionários em suas casas, né, que não trouxesse a sã doutrina. Ou seja, pode deixar ele no relento, pode deixar ele na chuva, não dê moradia para essas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas não estão contribuindo para o evangelho, elas estão mercadejando a palavra de Deus. Então a igreja não pode apoiar esse projeto, tá? Não quer dizer que a igreja não deveria ajudar as pessoas, mas se você percebe que aquela pessoa está trazendo uma doutrina falsa por dinheiro, ela não merece seu apoio. E o que mais a igreja faz hoje é apoiar esses falsos mestres. Existe uma frase que diz que se há um idiota no poder é porque os que o elegeram estão bem representados. Se hoje a igreja evangélica ela é representada por líderes que são corruptos, é porque a igreja os colocou lá, tá? Isso não é um discurso de ódio, isso é a realidade. E esses caras se unem com a política suja
e ficam aí ganhando os votos da igreja. Ou seja, muito bem vista, né, pelos políticos corruptos, essa questão de observar que na igreja tem muito voto. Então eles vêm com aquela cara de santo deles, né, aquela cara de presépio, e naquele momento parecem até cristãos, porque eles são estudados, muitos são advogados, eles sabem dizer. Só que a igreja tem um Espírito Santo. Temos que ouvir o que Jesus disse: não, uma árvore boa não dá bons frutos, uma árvore ruim não dá bons frutos. Então, se você olhar judicialmente a vida daquele cara de acordo com a justiça, você vai encontrar as sujeiras. E tem gente que está limpinho na justiça, mas que faz coisa errada também. Mas pelo menos o básico, você tem uma comprovação de que aquela pessoa não presta, para que você não dê a sua representatividade a ela. A igreja precisa ser prudente como uma serpente e simples como uma pomba, mas tem que ser prudente como uma serpente. Tem que estar atuante nesse sentido. Vocês podem julgar as coisas, sim, julgar os comportamentos, sim, observar, principalmente dentro da igreja. Nós temos os direitos de julgar os de dentro, os de fora Deus julgará. Então, se um conceito está entrando para dentro da igreja, nós temos o direito de julgar e reprová-lo, sim. Agora, a igreja faz o inverso. Ela quer julgar o homossexual, ela quer julgar o pecado fora da igreja. Os que são nascidos da carne é carne. Nós temos direito de julgar os de dentro, os de fora Deus julgará, porque o contexto dos de fora é diferente, não tem um Espírito Santo atuando na vida deles como ajudador, eles não foram tirados do império das trevas para o reino do Filho, né? Ah, mas a igreja X idolatra isso, a igreja Y idolatra isso. Irmãos, Jesus foi bem claro: ninguém vem a mim se do alto não for concedido pelo Pai. Ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer, pois está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Então, quando Paulo chega em Éfeso, ele mostra para aquelas pessoas que elas estavam vivendo na idolatria e diz que Deus permitiu que elas vivessem daquela forma, mas que chegou um momento em que elas precisavam se abster daquilo, porque a verdade estava sendo revelada ao coração delas. Mas em nenhum momento é uma forçação de barra. Sempre o evangelho é sempre proposto. Ele é sempre: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue sua cruz e me siga. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. E, pô, quando Jesus manda os discípulos ir na casa, se aquela casa não te receber, sacode a sandália dos seus pés como testemunho de que você esteve ali. Não é uma forçação de barra como a igreja de hoje quer forçar a barra. Então, às vezes eu tento aconselhar pessoas que são até um pouco mais instruídas. Ah, mas a Xuxa disse isso. Ah, mas Felipe, cara, abandona a Xuxa. A Xuxa é uma pessoa do bem, uma pessoa que faz coisas boas, uma pessoa que tem a vida dela. Mas, cara, vamos viver o Evangelho, vamos pregar o Evangelho, vamos falar de Bíblia. Tem tantas coisas, por exemplo, o poder do nome de Jesus, tá praticamente ninguém mais fala. O poder do nome de Jesus. Aqui, ó, esse texto mesmo que está em tela aí: não convinha soltar dessa prisão no dia de sábado essa filha de Abraão, a qual Satanás 18 anos mantinha presa. É a primeira, é um dos versículos, uma das palavras que você, de um texto bíblico, que você percebe que as enfermidades, algumas enfermidades são de origem espiritual. Essa mulher estava encurvada há 18 anos por conta de um espírito de enfermidade. Qual a importância disso? A importância disso, versículo 13, versículo 10. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade há 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Olha, um espírito de enfermidade estava sobre a vida dessa mulher. O mundo não vai acreditar nisso, mas quem está pregando isso é o Lucas, que é um médico. Eu não estou pegando, como alguns pastores fazem, um versículozinho e fazendo disso uma pregação que às vezes não tem sentido, não. Tudo isso aqui está dentro de um sentido. Essa mulher estava encurvada há 18 anos por conta de um espírito que causou-lhe aquela enfermidade, a encurvatura na sua coluna. Gente, isso daqui é uma revelação da Bíblia mostrando que existe doença de origem espiritual que a medicina olha e vê como física. Ah, ela está corcunda. Aí vai pegar o especialista, não sabe o motivo, né? Ou até se tem motivo, mas aqui se mostra que o motivo era um espírito.
Onde você vai ler isso? Em qual livro? Em qual livro tem esse livro, essa revelação, se não na Bíblia? Ah, mas eu não tenho que discutir com o ateu para dizer que isso é verdade. Eu não tenho que discutir porque com quem não crê. Eu só tenho que pregar isso. Porque quando a palavra de Deus ela nunca volta vazia, ela é como a chuva do céu que não volta para as nuvens, né? Sem antes regar a terra, ela nunca volta vazia. Então eu tenho que pregar para que essa palavra seja revelada ao coração dela, para que Jesus entre no coração daquela pessoa e ela possa crer do jeito que eu creio. Porque a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra. Então, se ela não passa por essa porta do crer, ela não vai entender, ela não vai aceitar. O coração do homem não aceita as coisas de Deus. O coração do homem está entenebrecido, ele precisa ser quebrado, o coração de pedra. Então, o homem natural não aceita as coisas de Deus, ou seja, eu prego algo espiritual, ele não vai aceitar, porque o coração dele não é espiritual, é carnal. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Mas eu posso dizer que se você pegar 1 milhão de cristãos. Eu tenho certeza que 999, 997 mil vão dizer assim: o irmão Deide está pregando a verdade. Sabe por quê? Porque há uma só fé em um só Espírito. Esses irmãos podem ser selecionados em todo o canto do mundo. A mesma mensagem é acreditada em todo o canto do mundo. Por quê? Porque há uma só fé em um só Espírito. É o Espírito Santo revelando ao coração. Mas por que outros não aceitam? Porque eles não passaram por essa transformação. E isso é importante, a gente não pode deixar essa importância, que através do nome de Jesus essa pessoa poderia ir na sua vida estar curado, né? Poderia não estar mais encurvado. Não estou dizendo aqui que todas as doenças são de enfermidade, não. Que todas as doenças são espírito de enfermidade, não. Não estou dizendo isso. Crente fica doente. Epafrodito ficou doente mortalmente. Era amigo de Paulo. Só não bateu as caçuletas, porque Paulo mesmo disse: Deus não o levou para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Porque Paulo já tinha vindo de uma perseguição e perder um amigo naquele momento frágil ia ser mais dolorido para ele. Deus ele age no psicológico. Então você vê a fraqueza de Paulo como um homem cheio do poder, um homem que ressuscitou um outro em nome de Jesus quando o homem caiu, enquanto ele estava pregando, até tarde da noite o homem caiu, morreu e ele, no nome de Jesus, ressuscitou. Mas sabia que ali a enfermidade de Epafrodito não estava curando, ele sabia que o Epafrodito era um homem de Deus e que sabia que um homem normal ele tem doença, ele pode morrer também. Então tem a soberania de Deus em jogo ali. Não é porque Paulo poderia usar o nome de Jesus que ele vai ultrapassar a soberania de Deus. Eu tenho certeza que eles estiveram orando pelaquela enfermidade da vida de Epafrodito, mas que ela persistia. Timóteo tinha frequentes enfermidades no estômago e ele curava outras pessoas por meio do nome de Jesus. Mas foi aconselhado-lhe um pouco de vinho com água, que era o medicamento da época. Ou seja, cristão pode tomar remédio? Sim. Isso não macula a fé. Essas duas passagens que eu falei, de Epafrodito e Timóteo, são as únicas passagens na Bíblia que, se não existissem, a igreja do século XXI estava fanática, como nos anos de 2000, que estava pregando que cristão não ficava doente. Olha o prejuízo espiritual. Olha o prejuízo que as pessoas iam ter. Olha, se o cristão não pode ficar doente, eu estou doente, então ou eu estou sem fé ou em pecado. Era isso que os pastores pregavam. Mas não. Mas tem dentro da Bíblia respostas. Por quê? Porque a palavra de Deus é a espada do Espírito Santo. Ela é uma arma de ataque e de defesa. Quando vem uma sugestão no seu coração de um caminho que não é bíblico, o Espírito Santo entra em ação e ele revela pela Bíblia o que você precisa para se defender daquele conceito errado e não viver no fanatismo. Então eu termino aqui a minha pregação, gente, porque não tem coisa mais simples do que entender o que eu estou falando. Não tem coisa mais simples do que isso. Deus me deu o dom de trazer simplicidade a isso como qualquer outro pregador. E isso com certeza vai servir para a sua vida e para a vida dos seus filhos e para a vida de todos que você pregarem.